Boa noite, pessoal. Meu nome é Gislaine. Minha equipe ficou com o filme 12 Homens e uma Sentença. Eu vou começar com a parte introdutória, falar um pouco sobre o filme e o restante vai dar prosseguimento em todo o trabalho. Então, o filme se inicia num tribunal de júri norte-americano, na qual o processo versa sobre um jovem de 18 anos que é acusado de ter matado o pai com a faca. A sessão do júri já está acabando e é composta por 12 homens que devem sair para fazer a votação. Lembrando que tinha que ser unânime, ou seja, deveria ter um acordo entre eles, se condenava ou absolvia, decidido a culpa, seria pena de morte. Quando eles chegam lá na salinha para a votação, eles muito aperreados, muito agoniados, querendo voltar logo, que não tinha conversa, o menino era culpado e acabou. Quando se inicia, 11 deles votou dizendo que o menino era culpado e apenas um dizia que ele era inocente. E gerou aquele questionamento, quem foi essa outra pessoa? Aí um começa a olhar para o outro e acaba que encontra a pessoa que votou inocente. A primeira questão levantada foi como eles poderiam tão facilmente chegar e condenar uma pessoa sem ao menos dar uma chance. Uma das principais testemunhas era um senhor que dizia que chegou no local em 15 segundos após haver um barulho, que presenciou o rapaz em fuga, mas essa foi a parte mais interessante que eu achei do filme, que foi quando o homem que votou dizendo que o menino era inocente fez um tipo de simulação lá, contando o tempo que o senhor realmente chegaria no local que aconteceu. Contaram o tempo, tiveram noção que o senhor já teve um problema, um derrame, tinha problemas de saúde que em 15 segundos ele não conseguia chegar lá no local. Aí ele fez uma simulação, começaram a contar o tempo e ultrapassou os 15 segundos e foi quando os jurados começaram a analisar de outra forma, ver que poderia sim o menino ser inocente. E essa demonstração do rapaz eu achei bastante interessante, porque diante de todos ali que estavam dizendo não, o menino é culpado, sem mais, entendeu? Sem ao menos entender, querer discutir, debater o que cada um achava, a opinião, para sim chegar no resultado final. E eu achei bastante interessante essa simulação do cara. Outra testemunha era uma mulher que ela mencionou dizendo que estava se preparando para dormir, que aí quando olhou pela janela viu o menino cometendo crime pelos vagões do trem que passava naquele momento. E mais uma vez os jurados chegam a um entendimento que seria difícil existir uma certeza, pois ela não estava usando o óculos naquele momento, porque ela usava óculos, e ela poderia não estar usando o óculos naquele momento, e seria difícil de enxergar, reconhecer alguém de uma distância entre vagões. Aí teve todo esse debate lá entre eles, e esse debate foi crucial para o final do filme. Acabou que o restante dos jurados começaram a ver com outros olhos e realmente acreditar que o menino poderia estar inocente
E depois de todo esse debate, de milhares de debates, né, várias discussões, aquela... Não que ele é culpado, não que ele é inocente, não que ele é culpado, não que ele é inocente. Tinha um que em um momento dizia que era inocente, outro era culpado. Diante de tantos debates, tantos argumentos, tantas confusões no filme, o desfecho final do filme foi que todos votaram que o menino era inocente. Então, pessoal, eu achei esse filme bastante interessante, muito inteligente. Vale a pena assistir. Inclusive, quem quiser, depois assista esse filme, porque ele é muito, muito, muito interessante e inteligente. Eu gostei bastante. E é isso. O pessoal vai dar continuidade no trabalho. E obrigada. Boa noite a todos, boa noite, professor. Como a Gislaine já tinha mencionado, a nossa equipe ficou responsável pela apresentação do filme 12 Homens e uma Sentença, um filme americano, né, que apesar de ser um pouco antigo, ele é um filme bastante interessante e que relata a história de 12 jurados no tribunal do júri que terão que decidir à unanimidade se um jovem ele é culpado ou não pelo homicídio do seu pai, sob pena de morte. Então, o filme ele se inicia com os preparativos, né, para a votação no tribunal do júri. É interessante que o filme, a locação do filme, é praticamente dentro de uma sala, né, e consiste no desempenho de 12 jurados, homens, né, escolhidos aleatoriamente, que terão que decidir pela culpa ou não do jovem. Então, um dos aspectos interessantes é que na primeira votação, 11 homens votam pela condenação do réu, enquanto um jurado, o jurado número 8, vota pela sua inocência, usando argumentos lógicos e racionais. Então, diante disso, inicia, né, os debates entre os 12 jurados. E questionado pelos demais jurados sobre o voto pela inocência do réu, o jurado número 8, ele começa a explicar quais são os pontos duvidosos que o impedem de votar pela condenação do réu. E ele vai argumentando ponto por ponto. Todos os jurados apresentavam pontos, muitas vezes de preconceitos, mas o jurado número 8 ia argumentando pontos por pontos. E a argumentação desse jurado ela era pautada na lógica e na razão, e acaba por confundir, abalar, né, a certeza dos demais jurados. Então, como a gente sabe, o direito penal é uma área do conhecimento na qual a interpretação lógica e racional muitas vezes sobrepõe-se aos demais, às qualquer outras, né? Então, esse filme 12 Homens e uma Sentença, ele traz pontos importantes sobre o pré-julgamento, sobre preconceito, sobre o juízo pré-facial, né? Então, o desenrolar desse filme é uma verdadeira aula de hermenêutica jurídica, né? E mostra que o preconceito e o julgamento precipitado só leva o homem ao erro, né? Podendo condenar uma pessoa que pode ser até inocente por falta de clareza dos fatos. Então, esse filme, ele aborda um assunto que gerou dúvida e questionamento sobre a mudança constante de decisões e a curiosidade de saber se o oitavo jurado conseguiria ou não convencer os demais. Com bons argumentos, né, que derrubava os argumentos fracos, né, dos demais jurados. E assim esse filme ensina, né, como se deve ser um julgamento. E percebe-se com isso que a argumentação ela é fundamental para o sucesso de um jurista, de um operador de direito. E a análise desse filme, 12 Homens e uma Sentença, permite, acima de tudo, perceber com
como um mesmo caso, né, aparentemente perdido, pode ser revertido com uma boa argumentação. Então, esse filme, 12 Homens e uma Sentença, também levanta a questão da importância de um voto numa democracia, de como é imprudente e até irresponsável votar por votar, né, sem ao menos discutir a questão, já que afeta a vida de todos. Então, esse filme, 12 Homens e uma Sentença, demonstra como a excepcional argumentação do oitavo jurado permite que ele mude a opinião de 11 jurados em um caso aparentemente simples, né, em que já havia, né, a constatação de um fato que parecia ser óbvio, e a opinião de todos unânime. Então, a análise prática proporcionada pelo filme deixa ainda mais claro, mais evidente a importância da argumentação jurídica, né? Que todos os argumentos apresentados pelos jurados eram pautados em preconceitos, em costumes, né? Já que eles diziam que era um jovem pobre da favela, então eles acreditavam que aquele jovem tinha cometido realmente aquele crime por ele ser isso. Então, eles desviavam da verdadeira questão em pauta, que era a culpa ou não do acusado pelo homicídio. Então, diante de todos os argumentos que foram apresentados pelos jurados, é possível notar que a argumentação ela é fundamental para o resultado final de um processo, e esse filme ele apresenta uma discussão dos jurados, né, que são leigos, em um tribunal do júri americano, mas a relevância dessas argumentações é a mesma realizada pelos juristas no direito brasileiro, né? São os argumentos pelas partes que litigam em um processo jurisdicional, seja em uma petição, seja em uma audiência. Então, nesse contexto, é possível verificar ainda como funciona um tribunal do júri, e podemos destacar também o princípio da culpabilidade ou não presunção de inocência. Podemos destacar ainda também a diferença do tribunal do júri no direito americano, no direito brasileiro, né? E a gente sabe também, podemos também destacar sobre a pena de morte, né? Lá nos Estados Unidos é possível aplicar a pena de morte, já que no Brasil a pena de morte, né, ela só pode haver pena de morte, né, só há previsão em caso de guerra declarada. Então, meus colegas vão discutir sobre isso adiante. Bom, eu vou fazer uma análise sobre o filme 12 Homens e uma Sentença, sobre os aspectos do direito penal e também algumas considerações sobre o tribunal do júri. A conduta típica caracterizada pelo filme é o homicídio. O réu supostamente matou o próprio pai. E o júri precisa de uma decisão unânime para que o réu seja condenado à pena de morte. A maioria dos jurados querem decidir pela condenação e o júri quase todo age de forma imediatista, né, sem levar em consideração os aspectos do delito em si. Apenas um jurado se mostra contrário. E a partir dele é que nós vamos ter argumentação sobre a vitimização, sobre a inconsistência das provas, sobre a inconsistência de algumas narrativas apresentadas pela condenação, pelos que querem a condenação do réu. E também é importante destacar as distinções entre o sistema do júri americano e o sistema do júri brasileiro. O sistema do júri americano trabalha pelo consenso, já o sistema brasileiro trabalha pelo sigilo das votações. E, portanto, no Brasil, os jurados são incomunicáveis. Bom, também é interessante destacar uma das características do Tribunal do Júri brasileiro, que é a plenitude da defesa. A plenitude da defesa ela não pode ser confundida com a ampla defesa. A ampla defesa, que além da
da defesa técnica diz respeito também a todos os meios de prova legalmente aceitos. Já a plenitude da defesa, além desses meios de prova legalmente aceitos, todos os demais métodos são utilizados para o livre convencimento dos jurados, pois, na maioria das vezes, os jurados são pessoas leigas que não têm um conhecimento jurídico. Boa noite, meu nome é Clevison e eu irei tratar sobre o princípio da não culpabilidade ou princípio da presunção de inocência no ordenamento jurídico brasileiro. Esse princípio está previsto tanto no artigo 5º da Constituição Federal, como também no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Esse princípio basicamente diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é aquela sentença da qual não cabe mais recurso. É importante destacar também que esse princípio traz duas facetas, uma interna e a outra externa. A faceta interna diz que, dentro do processo, o indivíduo deve a todo momento ser considerado inocente, até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Por sua vez, a faceta externa diz que, fora do processo, o indivíduo deve também ser considerado inocente, até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Inclusive, em uma decisão recente do STF, diz que viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito policial ou ação penal sem o trânsito em julgado.